Existe uma ideia que circula silenciosamente entre quem estuda consciência, física e comportamento humano há décadas, mas raramente é dita com clareza. A realidade que você experimenta não responde aos seus desejos, responde ao seu estado. Isso muda tudo. Porque enquanto muita gente tenta manifestar resultados, dinheiro, relações, reconhecimento, paz, o que realmente está em jogo é algo mais sutil e mais profundo. Quem você está sendo enquanto vive. Quando falamos em manifestação quântica, não estamos falando de pensamento positivo, frases repetidas no espelho ou visualizações fantasiosas desconectadas da vida real. Estamos falando de como a realidade se organiza a partir da interação entre consciência, atenção, emoção e ação. A física moderna já mostrou que o observador não é um elemento passivo no universo. A forma como algo é observado altera o comportamento do que é observado. Isso não é filosofia motivacional, é um princípio experimental conhecido há mais de um século. No nível mais básico, tudo o que existe é energia em movimento, organizada em padrões. Átomos, partículas subatômicas, campos invisíveis. O que chamamos de matéria sólida é, na verdade, um arranjo temporário de vibração e informação. O corpo humano, os pensamentos, as emoções e até as memórias seguem essa mesma lógica. Nada está isolado. Tudo está em relação. O que isso tem a ver com mudar a realidade? Tudo. Porque a realidade que se manifesta ao seu redor não reage ao que você diz que quer, mas ao conjunto de sinais que você emite constantemente. Esses sinais não são verbais. Eles são emocionais, mentais e fisiológicos. São estados internos. A forma como você pensa, sente, reage e age cria um campo coerente, ou incoerente, que dialoga com o ambiente, com as pessoas e com as oportunidades que surgem. Por isso, duas pessoas podem desejar exatamente a mesma coisa e obter resultados completamente diferentes. Não é sorte, nem acaso. É alinhamento. Quando existe desalinhamento entre aquilo que se afirma querer e aquilo que se vive internamente, a realidade responde ao que é dominante, não ao que é declarado. A manifestação quântica começa quando você entende que a atenção é uma força criadora. Aquilo em que você foca repetidamente ganha densidade na sua experiência. Não porque o universo esteja atendendo pedidos, mas porque sua percepção começa a filtrar o mundo de acordo com esse foco. O cérebro humano já demonstrou que grande parte da realidade externa simplesmente não é percebida. O que chega à sua consciência é selecionado com base em crenças, expectativas e decisões internas. Isso significa que mudar a realidade não começa do lado de fora. Começa com uma mudança na forma como você percebe, interpreta e responde ao que já está acontecendo. Quando a atenção se mantém presa ao medo, à escassez ou à antecipação de perda, a experiência se organiza ao redor disso. Não como punição, mas como coerência. Existe um conceito importante na física quântica chamado superposição. Antes de ser observado, um sistema pode existir em múltiplos estados ao mesmo tempo. Apenas quando a observação ocorre a escolha de uma possibilidade específica. Essa ideia, quando trazida para a experiência humana, sugere algo poderoso. Existem múltiplas versões possíveis de você disponíveis agora. A diferença entre elas não é o futuro, é o estado presente. A versão confiante, a versão tranquila, a versão próspera, a versão cansada, a versão frustrada. Todas coexistem como potenciais. O que determina qual delas se torna dominante é o nível de identificação e coerência com esse estado. Manifestar não é criar algo do zero. É sintonizar-se com uma versão específica e permitir que a realidade se reorganize ao redor dessa sintonia. Isso não significa ausência de ação. Pelo contrário, a ação é parte essencial do processo. Mas existe uma diferença clara entre agir a partir do medo e agir a partir do alinhamento. Quando a ação nasce da ansiedade, da necessidade de provar algo ou da sensação de falta, ela tende a gerar mais esforço, mais desgaste e menos resultado. Quando a ação nasce de um estado interno mais estável, ela se torna precisa, quase óbvia. Muita gente confunde manifestação com passividade, como se bastasse mudar o pensamento e esperar. A manifestação quântica real envolve presença, decisão e responsabilidade. Envolve perceber quais estados internos você sustenta diariamente, mesmo sem perceber. Envolve questionar hábitos emocionais que se tornaram automáticos. Envolve observar como você entra em ambientes, como reage a desafios e como se posiciona diante do inesperado. Há um ponto de virada importante nesse processo, a decisão. Não uma decisão superficial,
mas uma decisão interna, silenciosa e firme. Decidir não é tentar. Não é esperar confirmação externa. É assumir uma identidade interna antes que o cenário mude. Quando isso acontece, algo curioso se reorganiza. A percepção muda. O comportamento muda. As escolhas mudam. E, como consequência, os resultados começam a se alinhar. A ciência do comportamento mostra que pequenas mudanças de identidade geram grandes mudanças de resultado ao longo do tempo. A física mostra que sistemas entram em novos estados quando atingem coerência. A filosofia antiga já dizia que o mundo externo é um reflexo do interno. São linguagens diferentes apontando para a mesma direção. Manifestação quântica não é controlar a realidade. É cooperar com ela. É sair do papel de espectador inconsciente e assumir o papel de observador presente. É compreender que cada pensamento sustentado, cada emoção cultivada e cada ação repetida participa da construção do campo em que você vive. Quando você começa a agir a partir de um estado mais alinhado com o que deseja experimentar, algo muda na forma como a vida responde. As oportunidades parecem mais visíveis. As conexões acontecem com mais fluidez. As escolhas se tornam mais claras. Não porque tudo fica fácil, mas porque o ruído diminui. Talvez a pergunta mais honesta não seja o que eu quero manifestar, mas quem eu estou sendo enquanto vivo. Porque a realidade não está ouvindo pedidos. Ela está respondendo a estados. E esse ajuste não acontece de uma vez, mas momento a momento, escolha a escolha, atenção após atenção. No fim, entender a manifestação quântica não é sobre adquirir poder sobre o mundo, mas sobre recuperar responsabilidade sobre si. É perceber que mudar a realidade não exige forçar resultados, mas alinhar presença, percepção e ação. E quando isso acontece, a mudança deixa de ser um esforço e passa a ser um movimento natural, quase inevitável, como se a vida estivesse apenas acompanhando uma decisão que já foi tomada por dentro.